Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nara Núbia, professora formadora do Cefó, e estarei com você nessas aulas sobre o relatório de pesquisa, mais propriamente sobre a execução do projeto de pesquisa. Então vamos lá. Executar o seu projeto de pesquisa nada mais é do que você seguir as próprias instruções colocadas dentro da metodologia, seguindo os objetivos propostos, certo? Para poder responder à pergunta, para poder responder ao seu problema. Então, é basicamente seguir o que já foi dito no projeto de pesquisa. Mas é claro que imprevistos acontecem. E esse é o momento de para que você relate também o que foi inesperado. Pode ser que seja uma informação que não estava no projeto de pesquisa, mas que você viu na hora da prática, junto com os outros alunos, junto com os pesquisadores, que na verdade não aconteceu como se esperava, como se imaginava. E aí também é um momento de você acrescentar esse tipo de informação, além de seguir propriamente o que foi dito lá no projeto de pesquisa. Então, para executar um projeto de pesquisa, é importante seguir um plano detalhado que abrange todas as etapas. Então, quanto mais completo foi o seu projeto de pesquisa, mais fácil será executá-lo. Por isso que é tão importante tentar prever as possibilidades dentro do projeto de pesquisa, conciliar os objetivos ao problema a ser respondido, para que você caminhe dentro do seu projeto de pesquisa sem precisar estar fazendo grandes alterações ou ter grandes surpresas. Então, é claro que na execução de um projeto de pesquisa, eu devo executar cada objetivo traçado dentro do meu projeto. Se eu tracei 3 objetivos específicos, eu vou ter que responder a esses objetivos, certo? Porque isso é o fim, a finalidade da minha pesquisa. Então, para alcançar cada objetivo, é importante que eu trace metas para chegar a cada um deles. E essas metas devem estar descritas dentro da metodologia do meu trabalho. Então, a metodologia nada mais é do que eu traçar o caminho para trazer as respostas, para chegar aos objetivos que a minha pesquisa se predispôs a encontrar. E aí, na hora de executar, por mais que você já tenha objetivos traçados, você vai perceber que cada ação executada vai trazer indicadores para a sua pesquisa. Por exemplo, se for uma pesquisa bibliográfica, e aí você vai acessar catálogos, certo? Você vai criar um repertório, procurar bases bibliográficas para a sua pesquisa. E aí, cada dado encontrado, inclusive a quantidade de pesquisas relacionadas, é um indicador para a sua pesquisa. Por exemplo, se você encontrar muitas pesquisas, aí você pode dizer, já é um indicador, de que o assunto é demasiadamente tratado. Se você procurar, se você encontrar poucas pesquisas dentro dessa área, já é um indicador de que precisa de muitas respostas, de que é um tema que precisa realmente ser mais trabalhado, ser mais pesquisado, ok? No caso de uma pesquisa, já uma pesquisa de campo, também cada ação vai trazer indicadores. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa, for realizar um projeto de pesquisa com a compostagem dos resíduos da copa de uma escola, por exemplo, e na hora de executar, você pode perceber que algumas cascas de alimentos se deterioram mais rápido que outras. Então, já é um indicador, já é algo que pode afetar a sua pesquisa, já pode haver ali uma discriminação entre determinados tipos de resíduos e outros, certo? E tudo isso você vai relatar na avaliação do que você está encontrando, dos indicadores que estão sendo apontados na prática, na realização, na execução da pesquisa. Preparação na hora da execução. Então, vamos para o desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados para sua pesquisa, certo? Crie os questionários,
roteiros de entrevistas ou outros instrumentos necessários. Então, se você deseja aplicar questionários, é importante que você crie perguntas e é importante também que você tenha um teste piloto, que algumas pessoas respondam essas perguntas e aí você vai ter o feedback delas, se elas entenderam, se a resposta delas é suficiente para a sua pesquisa ou se há necessidade de você fechar mais a pergunta, de você trazer ali uma limitação dentro daquela pergunta ou apontar, certo? Possíveis respostas para que você tenha a resposta que responde ao problema da sua pesquisa, certo? E não outros temas, coisas mais abrangentes, ok? E aí também, se você for realizar entrevista, a entrevista ela flui muito, mas é importante que você tenha um roteiro, que você traga alguns apontamentos para direcionar essa entrevista, ok? Plano de amostragem. Por que que isso é importante? Porque eu preciso ter uma resposta correspondente, uma resposta que seja proporcional à população que eu quero pesquisar, certo? Defina a população-alvo e como a amostra será selecionada. Por exemplo, se a minha população-alvo são as escolas municipais de Boa Vista, então é o total de escolas municipais de Boa Vista é o meu objeto de pesquisa, ok? Mas eu não tenho condições, eu não tenho tempo para trabalhar com todas essas escolas. Então, eu vou ter uma amostra, certo? Vai ser um percentual, vai ser uma escola, vão ser 2 escolas, 10 escolas, vai ser um bairro, enfim. Qual vai ser a amostra correspondente a esse meu objeto de pesquisa? Então, garanta que a amostra seja representativa do objeto estudado, certo? Do universo estudado. Por quê? Porque eu não posso ter, digamos, o meu objeto de pesquisa são 500, tem 500 escolas, certo? E aí eu vou pesquisar uma. Será que uma escola ela pode responder por 500? É uma amostra muito pequena comparada ao universo da pesquisa. Então, é importante que quanto maior seja o universo da pesquisa, maior seja a amostra também. Eu coloquei aqui esse site Calcular e Converter, que ele vai te dar uma resposta da amostra necessária para o universo de pesquisa que você tem. Agora, sim, o ideal para pesquisa é que você coloque lá só 5% de erro, ok? Para que seja melhor validada a sua pesquisa. Isso vai fazer com que o número da amostra aumente. E aí você considera o que for melhor, o que for viável dentro da sua pesquisa, porque nem toda pesquisa também precisa quantificar, certo? Você pode querer analisar simplesmente a escola, determinada escola de determinado bairro. E aí você vai falar especificamente dela. E não dizer que todas as escolas do município podem ter a mesma resposta. Se você não fizer isso, ok, pesquisar uma única escola. Você não precisa aumentar o universo da sua pesquisa. Entendido? Então, o plano de trabalho, elabore um cronograma detalhado com todas as etapas de pesquisa, ok? É importante que o plano ele te dirija, te direcione para cada etapa de pesquisa, ok? E conforme a composição da sua equipe de pesquisa, essas tarefas podem ser distribuídas entre os membros, certo? Desde que todos estejam a par de todos os dados da pesquisa, de como deve ser realizado, para que os resultados sejam fiéis ao projeto de pesquisa. Coleta de dados. Então, na execução da coleta, é importante que você realize a coleta de dados conforme o planejado lá no seu projeto de pesquisa, ok? Mantenha a consistência e a precisão durante a coleta. Por quê?
você não pode criar outro tipo de método de coleta não relacionado lá no seu projeto de pesquisa, porque tem que ser executado exatamente conforme o protocolo estabelecido lá no seu projeto de pesquisa. Se necessário acrescentar algo, você vai precisar relatar isso no relatório de pesquisa, ok? O registro dos dados, eles devem ser organizados e registrados, ok? De uma forma bem sistemática e segura, para que você consiga lidar com esses dados de uma forma bem prática e analisá-los também. Você pode usar planilhas, bancos de dados ou softwares apropriados, conforme o conteúdo da sua coleta de dados, ok? Tudo isso precisará ser tabulado, certo? Para que você possa trazer uma análise desses dados de uma forma íntegra, fiel ao que foi coletado. Análise dos dados. E aí sim é o tratamento dos dados coletados. Codifique e tabule os dados coletados. Utilize ferramentas de análise estatística para dados quantitativos e para dados qualitativos, categorize e analise o conteúdo. Como assim? Codifique e tabule os seus dados. Você não precisa tratar propriamente com nomes, ok? Mas você pode classificar as pessoas, classificar o seu objeto de pesquisa com grupos, como personagens A, B, C, ok? E aí, para pesquisas quantitativas, você vai fazer uma análise estatística. Mas quando for dados qualitativos, você vai criar categorias, certo? E analisar esses dados. Como são essas categorias? São categorias que vão corresponder ao que você quer analisar. Por exemplo, escolas municipais. E aí você quer tratar de algumas categorias. Você pode estabelecer categorias periferia ou centrais. Você pode estabelecer outro tipo de categoria. Escolas municipais que têm só educação infantil ou que têm educação infantil e fundamental, certo? Criando possibilidades para análise, para comparação entre os dados coletados, ok? Interpretação dos resultados. Compare os resultados com os objetivos da pesquisa e a revisão de literatura. Então, tudo que você encontrar vai ser analisado com base no objetivo traçado lá no seu projeto de pesquisa. Mas é claro que são análises que não vão sair da sua imaginação, são análises baseadas em teorias, certo? Desenvolvidas, teorias discutidas dentro da sua revisão de literatura, ok? São análises baseadas em teorias, ok? Identifique padrões, tendências e insights importantes. Então, em todo momento você vai comparar os dados coletados, ok? Em todo momento você vai trazer essa análise sob o viés de uma teoria, de um teórico ou mais, ok? E você vai apontar ali os destaques do que foi coletado. Resultados. Então, como é que eu vou apresentar os resultados da minha coleta de dados? Então, é importante que eu crie uma estrutura lógica, certo? Organize os resultados de forma lógica, seguindo a sequência dos objetivos ou hipóteses da pesquisa. É importante cada um estar relacionado a um objetivo, ok? Cada objetivo ser, sim, respondido, ser executado e que eu traga essas respostas dentro de uma sequência lógica. Tabelas e gráficos. Utilize tabelas e gráficos, figuras e outras representações visuais para tornar os dados mais compreensíveis e destacar os pontos principais. Tabelas, figuras e gráficos, elas possibilitam uma leitura mais fácil, certo? Elas quantificam ali e possibilitam que o leitor consiga visualizar, dimensionar melhor os resultados da pesquisa. Descrição clara. Descreva os dados apresentados de maneira clara e objetiva, sem interpretações ou julgamentos. É importante você lembrar que aqui
nos resultados você vai colocar só a descrição, nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de interpretação ou análise. Você apresenta simplesmente os resultados da pesquisa. Dados relevantes. Foque nos dados mais relevantes e significativos, evitando sobrecarregar o leitor com informações excessivas, ok? E, finalmente, chegamos na discussão dos resultados. Agora sim, você vai poder trazer uma análise ou interpretação dos dados coletados, certo? Interpretação dos resultados, relação com os objetivos. Discuta como os resultados atendem ou não aos objetivos da pesquisa. Comparação com a literatura. Compare seus achados com estudos anteriores, destacando semelhanças e diferenças. Lembra que eu falei que é importante que você faça uma pesquisa prévia para saber se existem outras pesquisas na mesma área, se são muitas pesquisas ou poucas, quais lacunas elas deixaram e se a sua pesquisa consegue preencher aí alguma dessas lacunas, certo? Implicações. Discuta as implicações dos resultados para a teoria, prática e futuras pesquisas. Então, você vai dizer se ali o resultado da sua pesquisa, ele fecha o assunto, o que é muito raro, isso realmente não é comum acontecer, ou se você consegue ali trazer algumas respostas, mas você já pode trazer sugestão também de pesquisas futuras para que o assunto ainda seja melhor explorado, ok? Análise crítica, pontos fortes e limitações. Identifique os pontos fortes da pesquisa e as limitações que podem ter influenciado os resultados. Não fica feio você dizer que houve algum tipo de limitação, certo? É muito comum as pesquisas dizerem até onde puderam atender, até onde puderam responder a algumas questões, certo? Uma pesquisa ela nunca esgota completamente um assunto, uma temática. Ela sempre vai trazer ali um limite de respostas e é muito importante que você contemple isso dentro do seu texto, dentro da sua discussão dos resultados. Validade e confiabilidade. Avalie a validade e a confiabilidade dos dados, considerando possíveis vieses e erros. Isso com base também na amostra que você pesquisou, identificou, qual a porcentagem correspondente do público que você pesquisou ao universo total da pesquisa. Sugestões e recomendações. Aplicações práticas. Sugira como resultados podem ser aplicados na prática. Futuras pesquisas. Proponha direções para futuras pesquisas que possam explorar aspectos não cobertos pelo estudo atual. Sempre identificando, sempre direcionando ali o leitor para que mais pesquisas sejam realizadas e até você pode apontar ali um foco que você acredita que possa ser o subsequente da sua pesquisa, certo? E que outros pesquisadores ou a sua própria equipe de pesquisa poderá futuramente trazer mais respostas, certo? As perguntas ao problema que foi elaborado no projeto de pesquisa. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí o conteúdo para você. É claro que você pode tirar suas dúvidas, ok? Você pode também pesquisar em outros lugares, não tem problema. E aí que você seja capaz agora também de realizar a atividade de fixação, tá certo? Boa atividade e até a próxima.